Então, oi pessoal, a gente vai começar agora a nossa aula do nosso curso intensivo sobre o conteúdo de cardiorrespiratório e UTI, tá joia? Então, a gente vai começar falando hoje sobre cardio e eu separei aqui, gente, os pontos principais, tá? Levando em consideração que a gente já fez uma aula também onde a gente falou de fisiologia do exercício, onde a gente tocou em vários aspectos importantes. Então, aquela aula é importante também para a gente ter uma base e aqui a gente dá continuidade, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar falando, como eu disse para vocês, de cardio e a gente vai falar primeiro aqui de cardiopatias congênitas e de cardiopatias isquêmicas, tá? Então, observando questões anteriores, provas anteriores, eu percebi que esses dois assuntos são assuntos que aparecem, por isso que a gente vai dar ênfase. Então, as cardiopatias congênitas. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem que saber é o seguinte, ó, as cardiopatias congênitas, tá aqui embaixo, elas podem ser de dois tipos, a cianótica e a acianótica. Cianótica e acianótica, tá joia? Gente, aquela que é cianótica, bem simples, né? Cursa com cianose, né? A criança fica com aquela coloração azulada. A acianótica não tem essa característica marcante, tá? E aí, pessoal, eu separei, na verdade, uma de cada, que são aquelas que eu vi aparecendo mais. Então, uma cardiopatia congênita cianótica, ó, tá aqui embaixo, né? Então, ó, cianótica é a tetralogia de Fallot. Essa tetralogia de Fallot, gente, é uma condição congênita, né? A criança já nasce com ela e a gente vai ter algumas alterações, né? Então, são 4 eventos, olha só. Comunicação interventricular, então tem uma malformação, né? Uma comunicação entre os ventrículos. Estenose pulmonar, então estenose da artéria pulmonar. Estenose é quando é mais fechada. Cavalgamento aórtico, então a aorta ela tem uma alteração, né, de forma, de anatomia, e hipertrofia ventricular direita, tá? Então esses 4 pontos aqui né, compõe essa tetralogia. E é importante lembrar, né? E aqui não tem jeito, pessoal, a gente tem que anotar e tem que dar uma conferida, uma revisada, né? Para que a gente possa lembrar mesmo. Quadro clínico principal que a gente tem é a cianose, então como a gente frisou ali, esse é o tipo cianótico, dispneia, crises anóxicas, baqueteamento digital e posição genitopeitoral, genopeitoral, que é aquela posição de proteção, né, do feto, da pessoa que está com dor, né, do recém-nascido, mas bem fletido, tá? Então, essas são as características principais. E a gente tem que entender, né, com base nisso aqui, que essa criança ela vai ser uma criança frágil e que vai ter que ter uma atenção bem especial, tá bom? E aí eu também separei aqui uma cardiopatia congênita acianótica, que por vezes pode aparecer na prova, que é a comunicação interatrial. Então tem a comunicação entre os átrios, né? Isso ocorre pelo não fechamento do forame oval. Então, quando a gente, né, tá lá dentro da barriga da mãe, a gente tem aqui, entre o átrio direito e esquerdo, um forame, uma passagem, onde justamente ocorre a passagem do sangue que veio da mãe para o feto, né? Porque o que vai acontecer, pessoal? Esse sangue aqui, ele vai ter que circular depois pela grande circulação pelo corpo da criança, né? E uma quantidade pequena só de sangue vai para o pulmão. É diferente depois do que a gente tem na circulação da pessoa depois que nasce. Depois que nasce, o que acontece? Normalmente, esse forame se fecha, certo? O coração passa a funcionar direitinho, o coração direito, bombeando bastante sangue, então, para o pulmão, né? Esse sangue do pulmão volta depois para o coração esquerdo e aí ele vai ser bombeado ali para o corpo da criança, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem que entender que no feto,
essa circulação para o pulmão, né, saída de sangue para o pulmão, é bem menor, é só para abastecer o pulmão, porque a criança ainda não está respirando, né, ainda não está fazendo troca gasosa, tá joia? Então, é isso que a gente vai ter de característica. E aí, então, o sangue que chega da mãe, né, pelo cordão umbilical, passa mais direto para cá por esse forame oval. Então, ele vai direto para o lado esquerdo do coração da criança, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Se ao nascimento esse forame não fechar, logo depois de uns dias, a gente tem essa comunicação interatrial, que é onde a gente vai ter, então, esse não fechamento do forame oval. E aí a gente vai ter como consequência resistência vascular nos pulmões, que pode levar à hipertensão pulmonar. Então, esse é o quadro mais característico, né, como consequência que a gente tem. Também a gente pode ter como quadro clínico. Quando há uma lesão pequena, geralmente ele é assintomático, às vezes ausculta um pequeno sopro no coração da criança, tá? Em lesões grandes, a gente pode chegar a ter a cardiomegalia, que o coração fica maior, né? Dispneia esforço, atraso no crescimento, shunt esquerdo e direito e insuficiência mitral, tá? O que é o shunt nesse caso aqui, pessoal? Então, assim, ó, vou desenhar outro coraçãozinho, tá? Então, a gente tem aqui essa passagem. Normalmente, o shunt, gente, a característica que é sempre bom você lembrar, né? Caso você caia na prova, você não se lembre direito, o seguinte: o shunt caracteriza basicamente a permanência, o retorno ou a circulação de um sangue mais venoso do que o que a gente deveria ter, um sangue mais rico em CO2, tá? Então a gente sabe que, por exemplo, a gente vai ter normalmente um sangue mais rico em O2 saindo aqui do ventrículo esquerdo, né? Que eu desenhei aqui representando. Na verdade, aqui do ventrículo esquerdo, esse sangue é mais rico em O2, tá? Então, se a gente tiver uma condição que, por acaso, esse sangue ele esteja mais rico em CO2, a gente tem essa característica do shunt. Agora, no caso aqui, pessoal, esse shunt vai estar ocorrendo aqui, ó, nessa permanência do forame oval. Então, passando sangue do átrio direito do átrio esquerdo para o átrio direito, né? Então, tendo essa comunicação, tá? Então, só para a gente entender, né, como é que acontece essa passagem e que pode ter, então, esse sinal, tá? Bem, isso por quê? Porque teve a permanência do forame oval. E com o tempo também isso vai sobrecarregando as estruturas do coração, levando às outras alterações. Então, assim, basicamente, gente, de cardiopatia congênita, a gente tem outras, mas o importante é saber que a gente tem as cianóticas e as acianóticas, e que no caso aqui a gente tem como destaque na cianótica a tetralogia de Fallot, e na cianótica a comunicação interatrial, tá? Então, só para a gente compreender. Agora a gente já vai entrar nas doenças das artérias coronárias e nas cardiopatias isquêmicas, tá? Então, também aqui a gente tem uma grande prevalência dessas doenças, né? Porque essas são as doenças principais do coração, né? Quando eu falar aqui da cardiopatia isquêmica, eu estou falando realmente, né, principalmente do infarto agudo do miocárdio, mas também da angina instável, que é a que chama mais atenção para a gente. E nas doenças do coronária, pessoal, a gente só vai relembrar que a gente pode ter a aterosclerose, causando então aqui um quadro. Opa! Só um minutinho. Aqui já confundiu tudo. A aterosclerose causando um quadro, então, de deficiência coronária. Então, assim, gente, lembrando da aula que a gente já fez lá de fisiologia do exercício,
As coronárias vão ser os vasos, as artérias que irrigam o músculo cardíaco, certo? O músculo cardíaco ele precisa de um suprimento constante de oxigênio e de glicose, porque ele tem essa característica de ter um metabolismo aeróbio e na ausência, né, na falta de oxigênio e de glicose, esse músculo cardíaco pode entrar em sofrimento e necrosar, né? Que daí a gente já vai ter um quadro realmente de infarto agudo do miocárdio. Então, a aterosclerose é a situação que mais se destaca como uma doença das coronárias. E na aterosclerose, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela famosa formação famosa formação de um quadro de um ateroma, né? De uma gordurinha que está aqui depositada na parede desse vaso, sendo que ela pode ir evoluindo até obstruir quase completamente ou completamente esse vaso. E quando ela obstrui, então a gente vai ter os sintomas, tá? Então isso aqui que a gente destaca mais. E aí a gente dá maior atenção à cardiopatia isquêmica, né? Então, essas cardiopatias isquêmicas, né, agudas, são manifestações clínicas classificadas como angina instável, tá? Que é a primeira aqui, e o infarto agudo do miocárdio. Então, são essas duas o destaque, tá? O que é uma isquemia aguda, gente? Então, uma isquemia, um infarto, vai ser a não chegada de sangue até uma determinada região, né? No caso aqui, as isquemias agudas, então, ela acontece quando o fluxo sanguíneo quando ocorre redução do fluxo sanguíneo de forma súbita. Por exemplo, quando tem uma rotura de uma placa aterotrombótica formando trombos maiores, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, essa placa aqui, ela pode ser estável, mas eventualmente ela vai se romper e mesmo aqui, pessoal, ela liberando substâncias ali, vai aumentar a agregação plaquetária, vai aumentar a estagnação de hemácias e isso então pode entupir o vaso, tá? Entre outros fatores, mas como eu disse para vocês, esse aqui é o fator mais comum de acontecer. Então, a gente vai ter uma interrupção desse fluxo, tá? Outra coisa que é importante aqui, essas cardiopatias isquêmicas, elas têm alguns exames que podem ser feitos para diagnóstico. A gente vai ver a diferença entre angina estável e infarto, mas isso aqui, gente, é algo que pode ser feito e que pode aparecer na prova, tá? Então, o diagnóstico ele pode ser realizado pelo eletrocardiograma, então o exame lá, né, das ondinhas que vão compor, né, que vão representar para a gente a atividade elétrica do coração e também por marcadores bioquímicos que vão estar relacionados com a necrose do músculo cardíaco. Então, tem alguns marcadores bioquímicos que são verificados no exame de sangue e que podem indicar essa necrose, tá? Então, aqui para vocês lembrarem ou conhecerem, os marcadores bioquímicos mais utilizados são as troponinas T e I, a fração MB da creatina fosfoquinase, que é a tal da CK-MB. Então, é feito um exame de sangue, pessoal, e é verificado a presença desses marcadores. Havendo essa presença desses marcadores, então chama atenção para essa possibilidade, claro, aliado aos demais sintomas, tá? Então, especialmente a troponina T e I são proteínas presentes na corrente sanguínea apenas quando há destruição de fibras miocárdicas, tá? A creatinofosfoquinase, ela pode ser identificada também quando a gente faz, por exemplo, um exercício muito extenuante, que você tiver lesão de músculo estriado esquelético também, tá bom? Elas, no entanto, gente, elas só aparecem no plasma cerca de 6 horas do início dos sintomas, tá? E pode se elevar ao longo de alguns dias. Então, muitas vezes, se o paciente está com sintoma, né,
de dor no peito e tudo mais, a gente já vai detalhar os sintomas, e ele chega no hospital, muitas vezes é colhido inicialmente a creatinofosfoquinase, porque ela já pode ser indicativo. E a troponina TI vai ser colhida depois, né? Porque tem esse tempo até o aparecimento delas, mas elas são bem específicas, tá? Então, ó, a dosagem de CK-MB é realizada para detecção precoce do IAM devido à sua alta sensibilidade e especificidade. Então, essa aqui, gente, já precocemente, por exemplo, quando a pessoa já chega no hospital, já dá para colher e já dá para verificar, tá? Então, é interessante saber isso, eventualmente pode aparecer na prova, tá joia? Então, pode ter alteração no eletrocardiograma e as alterações nessas enzimas. Enzimas, gente, troponinas TI, que aparecem após 6 horas, e a CK-MB, a creatinofosfoquinase, nessa fração MB, que vai aparecer já bem precocemente, beleza? Bem, vamos falar então da angina instável. A angina instável acontece devido a uma redução súbita do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Então, reduziu o fluxo, pessoal, mas ainda não é um infarto, tá? Ainda não é um IAM. O que a pessoa sente? Então, ela pode sentir opressão ou dor torácica, né? Uma dor em aperto mesmo, né? Devido a essa isquemia transitória e de curta duração. Então, normalmente sente uma dor muito forte, súbita, mas é de curta duração. Sinais, então, principais: essa dor no peito, no pescoço, na região mandibular, nos membros superiores, dispneia, sensação de desmaio e aumento da pressão arterial. Então, são sinais, né, da angina instável, tá? E aqui a gente tem, né, um mapa mental dessa angina, porque a gente tem angina instável, que é essa que a gente falou, e a gente vai destacar hoje, e a gente tem a angina estável também. Aqui, se vocês puderem, né, ou prestar bastante atenção na tela, a gente vai acompanhar, eu vou estar olhando para baixo aqui que eu vou estar na minha tela, tá? Então, pessoal, angina instável, essa que tá em roxo, tá bom? Ela acontece normalmente pela ruptura de placa aterosclerótica e obstrução incompleta da coronária. Então, uma obstrução pequena, o que ainda não é um infarto. Mas se tem angina instável, pessoal, significa que a pessoa tem um alto risco para o infarto agudo, tá? A pessoa pode sentir dor torácica mesmo em repouso, lesões reversíveis no miócito, né, nos músculos cardíacos podem aparecer, mas normalmente, como eu disse para vocês, é uma alteração pequena de fluxo, então melhora logo. Alívio com nitroglicerina, então o paciente ele toma nitroglicerina. A nitroglicerina ela é um potente vasodilatador, então ela vai fazer essa vasodilatação e vai acontecer já essa reação, né, pessoal? Porque o que acontece aqui, ó? Vamos supor que aqui a gente tem o vaso e aqui está obstruindo, certo? Uma das reações para ajudar a diminuir essa obstrução é fazer o quê? Vasodilatar. Porque se o vaso dilatar, vai voltar a ter uma circulação melhor, tá? A alteração no eletrocardiograma vai ser uma alteração chamada infra-DST. Pessoal, isso aqui dificilmente cai em prova de concurso para fisioterapia, tá? Mas aí vocês já sabem que tem essa alteração. Bem, agora vamos só comentar também da angina estável, cai menos nas provas, né? Mas é bom a gente saber a diferença, tá bom? A angina estável, ela alivia com repouso ou com nitroglicerina. Mas assim, tá vendo a diferença ali? Na instável aqui em cima, ó, não aliviava, tá? O paciente pode sentir dor torácica ao esforço ou estresse, lesão reversível dos miócitos, em geral, estenose maior que 70% para dar esses sintomas. Na clínica, a dor dura menos que 20 minutos, a gente pode ter diaforese e pode ter dispneia. A diaforese é uma sudorese, sabe quando a gente passa mal às vezes e começa com suor frio?
tá? Então, esse que é o paciente sente, tá? Mas aqui, pessoal, mesmo essa angina estável, né, que melhora com repouso, já pode ser indicativo que está tendo a obstrução e esse paciente precisa de acompanhamento, tá bom? E a gente pode ter também a lesão mais grave, que vai ser, então, o infarto agudo do miocárdio, né? No infarto agudo do miocárdio, a gente já vai ter algumas características que vai diferenciar um pouco. E lembrar que o infarto, gente, é o evento completo, tá? Então, vai se caracterizar pela redução do fluxo sanguíneo para uma ou mais artérias coronarianas, levando a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Foi o que eu disse para vocês, o músculo cardíaco ele precisa de muito oxigênio. E aí ele precisa do oxigênio e esse oxigênio não chega, e isso pode provocar a necrose do miocárdio, tá? Claro, pessoal, que a dimensão da lesão, né, o tamanho da lesão e o tamanho do problema que vai vir depois, as consequências, vai depender da artéria obstruída. Então, essa é uma regra geral, quanto maior a artéria, né, maior a área de irrigação dela, pior vai ser. O nível ocluído, o nível de oclusão que a gente teve e quanto que tampou, né, daquele vaso, se, por exemplo, ocluiu 100%, 90% e assim por diante. E a presença de circulação colateral. Então, o que que acontece, gente? Na verdade, à medida que a gente envelhece, que a gente faz atividade física, a gente desenvolve circulação colateral. E aí isso protege o coração. Circulação colateral é outros vasos sanguíneos, né? Uma formação de vasos sanguíneos. Então, só para a gente entender as características do infarto. Dor torácica, que normalmente é prolongada, né? Mais de 20, 30 minutos e é intensa, com a sensação de aperto ou queimação. A dor, tipicamente, ela é retroesternal, então aqui atrás do externo mesmo, tá? Podendo irradiar para o ombro, axila, braço, mandíbula, dorso, abdômen, e pode iniciar em repouso ou durante o esforço. Então, não é necessariamente porque o paciente fez um esforço que vai apresentar. E pode ser acompanhado de outros sintomas, como a palidez cutânea, sudorese, tonteira, dispneia, náusea, vômito, taquicardia e fadiga, tá? Então, são sinais desse infarto, tá? Bem, complicações que vêm do infarto agudo do miocárdio. Então, gente, tem que pensar o seguinte, o músculo cardíaco não se regenera. Então, se ele sofreu necrose, a gente vai ter problema depois, né? Porque você vai perder esse músculo cardíaco. Então, uma série de consequências elas podem acontecer. Como, por exemplo, ó, no primeiro aqui, alteração de frequência, de ritmo, de condução elétrica do coração, podendo ter taquicardia, fibrilações, inclusive fibrilação ventricular, que é a mais grave, tá? Que são as arritmias. Choque cardiogênico, então provocado, né, pela hipotensão, pela diminuição da volemia, da quantidade de sangue circulante, apresentando extremidade fria, cianótica, sudorese, confusão mental, hipóxia, acidose, podendo levar à insuficiência cardíaca. Insuficiência ventricular esquerda, muitas vezes o paciente vai apresentar taquicardia, edema pulmonar, e a insuficiência ventricular direita, com comprometimento da parte inferior do coração, edema periférico e hepatomegalia. Então, tem que pensar sempre assim, a gente vai falar na insuficiência cardíaca direita e esquerda, né? Mas para vocês já se prepararem. Ó, então, meu coração direito, pessoal, ele comunica com o pulmão, né? E o esquerdo, ele comunica com o corpo, tá? Então, aqui. O que que vai acontecer, gente? O átrio direito recebe o sangue do corpo, cai no ventrículo direito, e aqui do ventrículo direito ele vai para o pulmão, certo? Do pulmão, volta para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai para o corpo, né? Gente, se eu tenho um problema aqui de recepção desse sangue, esse sangue, ele está vindo de onde? Esse sangue que chega
no coração direito está vindo do corpo. Então, a repercussão da insuficiência cardíaca direita é no corpo. Por isso que o paciente tem, ó, comprometimento da parte inferior do coração, edema periférico e hepatomegalia. Então, comprometimento no corpo. Já se o meu coração esquerdo não está trabalhando da maneira correta, esse coração esquerdo recebe sangue de onde? Ele recebe sangue do pulmão. Então, a insuficiência cardíaca esquerda, pessoal, ela é caracterizada por problemas que vão repercutir no pulmão, como, por exemplo, o edema pulmonar, hipertensão pulmonar e assim por diante. Então, já guarde isso, porque assim, caindo o que cair na prova de concurso, se você tiver esse conhecimento básico, né? Lembrar dessa base, você interpreta a questão e resolve, tá? Então tem que guardar isso porque facilita depois pra gente, tá bom? Vamos lá. Diferenças, então, né, entre esses dois. Angina instável e infarto agudo. Vamos acompanhar aqui? Vou olhar a tela, tá? Localização da dor, na angina estável retroesternal, infarto agudo retroesternal. Irradiação, ombro, braço e pescoço, desculpa, ombro, braço esquerdo e pescoço. Caráter da dor, aperto, né, constricto, constricto. Duração, na angina instável normalmente menor que 30 minutos, no infarto agudo maior que 30 minutos. O início, a angina instável, ela pode ser iniciada por emoção, estresse e exercício, então tem uma sobrecarga. E o infarto agudo, ele pode iniciar no repouso. É uma diferença, tá? Então, aqui a gente está usando para diferenciar que essa angina, ela pode começar no repouso. É instável, pessoal. Agora que eu vi, nunca tinha visto que estava com esse erro. Instável, tá? Influência do repouso. A angina melhora com repouso e a M não melhora. Nitratos, ela tende a melhorar, o infarto agudo não. Essa melhora aqui é relativa, tá? pA pode estar normal. Temperatura pode estar normal ou no infarto aumentada. Transaminases normal, no infarto aumentada. E eletrocardiograma normal sem alteração e o deslivamento ST inversão de T, tá? Na verdade, não, Tati, você tá certa, eu que tô errada. Aqui, desculpa, na verdade o slide tá certo. Aqui a gente tá falando da angina estável. Tá vendo, ó, que não tem, aqui tá certo, que não tem alteração da transaminase e não tem alteração no eletrocardiograma. Então, na verdade, está falando a diferença da estável. Do IAM para instável, então, para a gente diferenciar bem, a gente vai ter normalmente como principal característica o tempo, tá? Então, o tempo entre 20 e 30 minutos. Peço desculpas, realmente é a estável que a gente está diferenciando aqui. Depois tem que colocar uma barrinha da instável também, mas vai estar mais ligada a essa questão do tempo, né? Então, a pessoa que vai melhorar em um tempo menor e a instável, então, vai caracterizar essa redução do fluxo, mas sem ser uma redução completa. Tá joia? Então, realmente é estável, tá? Pelas características que apresentou. Continuando, pessoal, a gente estava falando da insuficiência cardíaca. Vamos lá. A insuficiência cardíaca, então, né? Ela vai ser uma insuficiência do coração, tanto em receber, né, o sangue que chega, quanto em bombear esse sangue. Essa alteração, gente, ela pode estar ligada a eventos, né, relacionados com a pré-carga ou com a pós-carga, tá? Então, assim, alguns determinantes do desempenho cardíaco, né? O que é importante para esse desempenho? A pré-carga, tá? Ou capacitância, que diz respeito à volemia. A pré-carga, gente, eu não sei se vocês se lembram da aula de fisiologia do exercício, está relacionada com a chegada de sangue no coração, lembra? Pré-ejeção, pré-contração
dos ventrículos, tá? Então, a gente tentou fazer essa relação lá na aula, lembra? Pré-carga, pré-contração, pré-ejeção. Então, tá ligada ao sangue que está chegando. A pós-carga ou impedância está ligada à saída do sangue do coração, após a carga, ou seja, após a contração do ventrículo. Aí vai ser influenciada principalmente pela resistência vascular periférica, tá? Então, para a gente só entender, né, que quando a gente tem a insuficiência cardíaca, ela pode estar relacionada com um problema de pré-carga, então problema de recebimento de sangue, ou com problema de pós-carga, um problema de ejeção de sangue, né, de saída de sangue do coração. E também uma outra variável que influencia o desempenho cardíaco é a frequência cardíaca. Então, sempre guardar, pessoal, a frequência cardíaca, ela sempre vai ser um padrão de referência do funcionamento do nosso coração, né? Se ele está funcionando adequadamente. E aí, então, vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho da fisiopatologia, né? A insuficiência cardíaca, gente, ela está ligada normalmente a um evento inicial. Então, teve uma causa inicial ali, um problema inicial que desenvolveu essa insuficiência, tá? Como a gente viu ali atrás, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio pode ser uma causa, tá? Essa causa vai gerar, então, algumas alterações, como, por exemplo, redução do débito cardíaco, alteração do débito cardíaco. Também a gente pode ter ativação de elementos neuromoral, então, tanto nervosos como hormonais, como ativação de renina-angiotensina, sistema nervoso simpático, da vasopressina, endotelina. Todas essas liberações, pessoal, são para tentar ajustar muitas vezes as questões do débito, tá? Então, para tentar ajustar, né, ou o volume sistólico ou a frequência cardíaca ou ambos, para que a gente não tenha esse impacto da alteração do débito cardíaco, né? Então, nosso organismo ele reage liberando essas substâncias. Só que pode acontecer, pessoal, que por conta disso a gente venha a ter não só efeito bom, vamos dizer assim, a gente pode ter efeitos também que não são tão bons, como, por exemplo, vasoconstrição, edema, hipertrofia cardíaca e remodelagem das células cardíacas, alteração realmente na quantidade de fibrose, né, dessas células. Então, passa por um processo ali inflamatório, um processo de cicatrização e forma fibrose. Isso tudo pode levar, então, à necrose, apoptose ou fibrose dessas células. E isso vai gerar, então, a insuficiência cardíaca ou vai perpetuar esse ciclo. Então, se a gente tem, né, aqui, ó, necrose, apoptose ou fibrose das células cardíacas, isso pode interferir ainda mais no débito cardíaco e alimenta esse ciclo. Assim como, pessoal, essa fibrose, necrose ou apoptose dessas células pode levar a essa propensão à morte. Então, essa característica de dificultar muito a vida da pessoa, né? Levar, aproximar do óbito, tá? Então, só pensando nisso, normalmente tem um evento inicial, pode ser um infarto agudo, uma angina instável, pode ser, né, por exemplo, alterações ligadas a uma infecção que teve ali na região do coração, alguma consequência, algum problema inicial que teve e que aí vai descompensando toda a questão metabólica, a questão de funcionamento normal, né? Tira aquela homeostasia e aí então pode vir a desenvolver alterações nas células cardíacas, que vão ser muitas vezes alterações que podem progredir, né, até chegar ao momento onde a pessoa manifesta os sintomas de insuficiência. E aí tem que tratar, tem que acompanhar, tá? Aqui a gente tem uma classificação, tá, em relação à insuficiência cardíaca. A gente tem 4 níveis de insuficiência. Então, a primeira aqui, ó, ausência de sintomas, o sintoma principal é dispneia durante a atividade cotidiana. Grau 2, sintomas leves durante essas atividades. Grau 3,
Sintomas desencadeados por atividades menos intensas que a cotidianas e até pequenos esforços. E o grau 4, sintomas aos mínimos esforços ou até em repouso. Então, a gente tem vários níveis de insuficiência cardíaca. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Muitas vezes na prova de concurso vai aparecer lá, o paciente com insuficiência cardíaca é grau tal. E aí, pelo grau, você já vai conseguir fazer essa relação, né, com como esse paciente está. A gente já tem que ter um olhar de como que está o quadro clínico dele, tá? A gente também pode ter na insuficiência cardíaca esse estágio, né? Esses estágios de evolução, tá? Então, aqui é uma classificação que a gente chega no momento, pergunta para o paciente e classifica. E aqui a gente pode ter estágios de evolução da doença, tá? Como eu disse para vocês, muitas vezes a insuficiência cardíaca, ela pode ser progressiva, esses eventos que estão comprometendo o funcionamento cardíaco. Então, estágio A, paciente que apresenta predisposição a desenvolver alguma cardiopatia, então tem algum fator de risco, por exemplo. Estágio B1, paciente que apresenta doença cardíaca estrutural, porém sem remodelagem cardíaca, histórico ou manifestação clínica de insuficiência cardíaca congestiva. Então, um paciente que já tem uma doença cardíaca, sei lá, ele já tem alguma alteração, como uma valvulopatia, por exemplo, que seja leve, ele já tem alguma lesão instalada. Estágio B2, pacientes que apresentam doença cardíaca estrutural com remodelagem cardíaca. Então, remodelagem cardíaca já vai tendo alterações, pessoal, no aspecto das fibras cardíacas, no aspecto do coração. Isso vai ser verificado pelo eletrocardiograma, que vai verificar, por exemplo, alteração no ritmo. Vai ser verificado pelo ecocardiograma, que vai ver a imagem, fluxos sanguíneos. Pode ser verificado também até pelo raio-x, pelo exame de imagem, um coração que já vai estar aumentado ou algo desse gênero, tá? Mas esse B2 é sem histórico, desculpa, saiu aqui, vou voltar. Sem históricos ou manifestação clínica de CC. Então, ele ainda não manifestou. O estágio C é o paciente que apresenta doença cardíaca estrutural com remodelagem e com histórico ou manifestação clínica de CC. E o estágio D é o paciente em estágio final da doença com manifestações clínicas de ICC refratário à terapia, né? Então, esse paciente ele já não responde ao tratamento, tá? Então, gente, pode aparecer nas provas tanto essa classificação, que classifica o paciente quanto aos sintomas, a capacidade funcional, né? Porque ele vai ter sintomas leves, moderados, desencadeados por grandes esforços ou não, quanto os estágios de evolução. Então, às vezes, a gente lê lá no caso clínico, paciente com estágio de evolução da insuficiência cardíaca B2, C, e assim por diante, tá? Então, também aqui é importante de dar uma lida com calma depois, dar uma reforçada nesses aspectos, tá bom? A insuficiência cardíaca ela pode ter várias consequências, então, de maneira sucinta, quais são as consequências? Hipertrofia cardíaca, né? Então, aquele coração ele está insuficiente, o músculo cardíaco tem que atrapalhar mais e a musculatura hipertrofia. Aí você pensa assim, isso é bom, professora? Não, isso não é bom, gente. Porque se o miocárdio hipertrofia, aquele espaço que tem dentro, que é a câmara cardíaca, ela fica menor, tá? Então, vai ter essa característica e esse coração vai acabar ficando menos eficiente. Então, a hipertrofia cardíaca, a resposta à sobrecarga de volume obriga o miocárdio a desenvolver maior tensão para expulsar o sangue. Aumento crônico da pressão, então hipertensão arterial pode ser uma consequência. Diminuição da força contrátil do miocárdio, por exemplo, alongamento anormal do sarcômero, diminuição da noradrenalina no miocárdio, então esse miocárdio vai estar estirado. E volume minuto insuficiente. Então, vai acabar repercutindo, pessoal, sobre a ventilação, né? Sobre a passagem de sangue pelo sistema pulmonar e essa ventilação do paciente, tá?
Aqui a gente vai ter, então, né, mais caracteristicamente, a insuficiência cardíaca, as diferenças da esquerda para a direita. Então, já comecei a falar ali atrás para vocês, e agora vocês vão ver que legal que as coisas vão se fechando, né? Então, a insuficiência cardíaca esquerda pode levar à congestão pulmonar. Por quê? Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que se perguntar, por quê? Porque o coração esquerdo, ele recebe sangue do pulmão. Se ele está insuficiente, esse sangue vai fazer o quê, gente? Esse sangue tende a ficar acumulado, retido, né? Não está chegando o suficiente para o coração e esse sangue vai acabar gerando congestionamento na região pulmonar, tá? Então vamos lá, atenção aqui no quadrinho, eu vou acompanhar aqui embaixo, ó. A gente pode ter, por exemplo, aumento na pressão do ventrículo esquerdo, diminuição do fluxo do sangue ao átrio esquerdo, aumento da pressão no átrio esquerdo, diminuição do fluxo do sangue dos vasos pulmonares, aumento da pressão na circulação pulmonar, extravasamento de líquido para dentro do tecido pulmonar e alvéolos, que é o edema pulmonar, e comprometimento das trocas gasosas. Então, essa aqui é toda a evolução que a gente tem. Normalmente, pessoal, começou por quê? Começou por conta de um problema no ventrículo esquerdo, tá? E sempre lembrar, gente, sempre que o problema é do lado esquerdo do coração, o problema é mais grave, tá joia? Sempre que é do lado esquerdo é mais grave. O que esse paciente apresenta, né? Então, as causas mais comuns são infarto, insuficiência mitral, hipertensão e miocardiopatias em geral. Sintomas: dispneia do esforço e edema agudo do pulmão, tá? Só um minutinho. Já fazendo um parênteses aqui, gente, o edema agudo no pulmão ele tem uma característica bem típica que aparece muito nas provas de concurso, que vai ser a secreção rosada, tá? Então, o catarro do paciente, a secreção, ela fica espumosa e rosada. Sinais: estertores crepitantes na ausculta pulmonar, derrame pleural, porque, gente, vai acumulando esse sangue lá, esse sangue tende a sair do vaso, tá? Sangue saiu do vaso significa o quê? Significa que você tem edema naquela região. E esse edema, inclusive, pessoal, pode ser no parênquima e também pode acontecer na pleura, né? Esse acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido nessa região pleural, derrame pleural, tá? E na cardiopatia observa-se congestão pulmonar e edema intersticial e alveolar. Essa aqui é a imagem típica do paciente que tem a insuficiência cardíaca esquerda. Então, o paciente que tem uma dispneia extrema, tá? Normalmente, ele fica, né, nessa posição sentada, porque se ele deitar, essa dispneia vai se agravar, tá? Mas ele também pode ter a ortopneia, que vai ser essa questão realmente das posições em pé. Mas a gente pode ver pelo rosto dele, né? Que a dispneia é muito intensa por esse processo que o alvéolo está encharcado, pessoal. E aí a gente tem, né, para acontecer a troca gasosa, vamos lembrar? A gente tem o alvéolo e aqui a gente tem o capilar, certo? Essa distância que tem do alvéolo para o capilar, ela é bem pequenininha, né? Com isso, acontece melhor o processo de difusão, não é? Do gás passar de um lugar para o outro, o oxigênio e o CO2. Se eu tenho edema, pessoal, pulmonar, o que eu tenho? Eu vou ter o acúmulo de líquido aqui, ó, nesse espaço. Então, se eu tenho esse acúmulo de líquido nesse espaço, o que vai acontecer, gente? A troca gasosa, ela vai estar prejudicada, vai ser muito mais difícil a gente realizar a troca gasosa. Então, qualquer situação que tiver excesso de líquido, né? O edema pulmonar é um exemplo. Querem um outro exemplo? A pneumonia, né? Onde a gente vai ter um processo inflamatório ali causado por um micro-organismo, tá? Então, você tem esse espessamento dessa barreira, né? Dessa comunicação do alvéolo
com o capilar, esse espessamento, e aí dificulta a troca gasosa e o paciente sente muita dispneia. Ai, professora, provavelmente esse paciente vai ter hipoxemia, diminuição da porcentagem de O2? Sim, muito provavelmente esse paciente vai ter hipercapnia, retenção de CO2? Sim, também, tá? Então, aqui a gente já vai fazendo, né, todo esse paralelo para a gente ter essa compreensão bem global da situação, tá? Mas aqui à esquerda. Já à direita, pessoal, o que acontece na insuficiência cardíaca direita? O coração direito não recebe. As consequências, gente, é que o sangue vai ficando acumulado pelo corpo, certo? E por isso que o paciente vai ter, ó, aumento de pressão nas veias jugulares. Então, as veias jugulares, elas podem ficar até bastante evidentes aqui nessa região do pescoço, tá? Porque aumentou essa pressão ali. Porque as veias jugulares é que desce o sangue do cérebro para o coração, né? A gente fala do corpo para baixo, mas tem do corpo para cima também, né, gente? Que chega aqui no átrio direito. Hepatomegalia, por quê? Porque fica muito sangue parado no fígado e o fígado aumenta de tamanho. Edema, esses edemas geralmente são edemas extensos, né, no corpo todo. Ascite e fadiga. O ascite é o edema na barriga, tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem típica que a gente tem de um paciente que vai estar com insuficiência cardíaca direita. Ele, então, tem, ó, o edema nas pernas, tá? Tá em inglês aqui, mas dá para entender. O edema no abdômen, que é a ascite. Pode ter também, gente, derrame pleural por acúmulo de líquido, tá? Isso vai repercutindo no corpo inteiro. Edema pulmonar, ele pode aparecer, é menos comum do que no esquerdo, mas a gente pensa numa descompensação crônica. Cansaço e tosse também pode aparecer, tá? Então, esse paciente aqui, normalmente, ele tem tosse seca. E aqui, então, só para a gente ver, né, uma diferença, um quadrinho básico. No esquerdo, o problema atinge principalmente o pulmão. No direito, atinge mais o corpo, mas cronicamente atinge o pulmão também. Mas no esquerdo, mais severo, né, o edema pulmonar, a dispneia, a ortopneia. E no direito, pessoal, ascite, efusão pleural, que é o derrame pleural, e o edema de membros. Então, essa característica desse edema mais global e o derrame pleural, tá? Gente, vocês entenderam a questão do derrame pleural? Então, ó, a gente tem o pulmão aqui, a gente tem a pleura ao redor, certo? Sempre que a gente tiver um acúmulo de líquido no pulmão, tá? Ou no corpo, esse líquido ele pode extravasar para esse espaço aqui, que é o espaço da pleura. Isso, inclusive, pessoal, acontece muito no paciente que a gente fala que está encharcado. É um paciente que está recebendo muito soro no hospital. Então, às vezes a gente pensa assim, né? O paciente está internado, poxa, não vai dar nenhum sorinho para esse paciente, né? Então, se o paciente tiver muito encharcado, recebendo soro demais, pode acontecer também essa passagem, esse acúmulo de líquido aqui entre as pleuras, que no final das contas vai acabar oprimindo o coração, né? o pulmão, vai acabar comprimindo esse pulmão, tá? Então, seja pelo edema pulmonar, seja pelo edema global no corpo, né? Então, edema pulmonar na ICC esquerdo, edema global na ICC direita, ou seja, até, gente, como eu disse para vocês, por uma hiperidratação. Então, é muito comum da gente ver isso no hospital. O paciente que foi hiperidratado, que recebeu soro demais, ele desenvolveu um derrame pleural, mesmo que seja pequeno, tá? O derrame pleural, muitas vezes, a gente trata com exercícios respiratórios, os mais simples, né, pessoal? A gente trata com exercício de expansão e os mais complicados a gente tem que tratar realmente com pressão positiva, com o uso da VNI, porque daí a gente vai tentar, né, abrir o pulmão, comprimir esse líquido e fazer esse líquido entrar num vaso de novo, tornando essa conversa bem simplificada, tá, gente? Entrar no vaso de novo e aí, então, resolvendo o derrame pleural, tá? Então, o derrame pleural é essa situação, tá joia?
Importante da gente saber. Pessoal, tudo bem por aqui? Tranquilo? Só um minutinho. Amor. Pessoal, só um pouquinho. Então, vou continuar, tá, pessoal? Gente, a gente entra numa parte aqui que é extremamente importante. Peço muita atenção de vocês. E daqui a gente vai explorar muito de anatomia e fisiologia também. Então, eu preferi deixar nessa parte de avaliação, mas é uma parte bem pesada da aula, tá? Uma parte bem importante da aula, tá bom? Então, vamos começar? Pode ser? Então, vamos. Pessoal, então o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai falar da avaliação, tanto da parte cardíaca quanto da parte pulmonar, tá? E aí a gente vai explorar vários aspectos. Aproveitem, gente, tudo isso que eu tô falando, porque como eu disse para vocês, como aqui a gente faz uma revisão rápida, nem sempre a gente consegue dar aula detalhada de todos os temas. Então, eu vou aproveitando esses momentos, né, que a gente está passando e vou explicando outras coisas, como eu falei para vocês, do coração direito e esquerdo, como a gente falou do derrame pleural e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Avaliação cardio e respiratória, tá? Vamos começar pelo início, né? Toda avaliação começa com anamnese, colhe a história do paciente. E muitas vezes nessa história é que a gente correlaciona com aquelas questões que a gente estuda nas doenças, né? Então a gente estuda lá na doença, no infarto, por exemplo, do miocárdio, que a pessoa sente dor no peito, que ela sente tal coisa. Então, nessa história, a gente verifica isso, tá? E já tenta encaixar com as possibilidades de doença, tá bom? Bem, pontos importantes que a gente tem da avaliação cardiorrespiratória. Aqui a gente está começando com o exame físico, né? O exame mais específico relacionado ao sistema cardiorrespiratório. A gente muitas vezes vai fazer, então, a verificação da temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Tá joia? A gente vai passar cada um desses pontos, tá? Lembrando que, pessoal, aqui o destaque, ó, a frequência cardíaca e a pressão arterial são variáveis básicas na semiologia, responsáveis ou que estão diretamente ligadas com o débito cardíaco, tá? Então, são importantes demais, tanto para a gente, né, conhecer o paciente, como para a gente ter uma ideia de monitorização durante as atividades, durante os exercícios. Tudo bem? Vamos passar então esses detalhes, né? Aqui a gente então tem os dados principais: temperatura, frequência cardíaca, número de batimento por minuto, frequência respiratória, número de incursões respiratórias por minuto e pressão arterial, tá? Pessoal, a temperatura normalmente a gente vai verificar para quê? Para conferir se tem um quadro infeccioso. Então, as principais causas de alteração de temperatura são as infecções, né? A gente pode também ter desregulação por lesão neurológica, mas o principal são as infecções, tá? Frequência cardíaca vai verificar como é que está o funcionamento, o batimento cardíaco. A respiratória também, né? Como é que está o volume, a frequência respiratória vai indicar para a gente como é que aquele pulmão está funcionando, se é um pulmão que está ventilando bem, funcionando bem, se ele está sobrecarregado, e a pressão arterial, onde a gente verifica tanto as questões relacionadas à sístole como a diástole, assim como, pessoal, as possibilidades de complicação, né? Então, quando a gente tem hipertensão, a gente vai ter uma alteração ligada, muitas vezes, ao sistema hormonal, ao sistema renal, a um outro problema, porque a pessoa não compensou, não conseguiu compensar mais essa alteração, tá? Aqui tem os valores de referência, gente, para a gente saber desde o recém-nascido
até o adulto, tá? Eu acho que é bom vocês darem uma observada com calma nisso, tá joia? Então, especialmente, né, chama atenção o recém-nascido, então ele vai, e o adulto, tá? Então, o recém-nascido, o adulto e o idoso, porque é o que costuma cair mais, tá? Então, ó, recém-nascido, temperatura 37 a 37,6 é normal. No adulto, 36 a 37,5 e no idoso, 35,9 a 36,3, tá? Então, o idoso, gente, ele já tem uma temperatura menor e muitas vezes ele não manifesta febre como um sintoma de doença. Muitas vezes, ou ele apresenta um pequeno aumento de temperatura, que muitas vezes a gente não enquadra nesse ponto aqui, né? Que seria o da febre do adulto, tá bom? Mas o idoso, o que ele manifesta mais como sintoma de doença? Vamos fazer esse paralelo? Muitas vezes ele apresenta sonolência, ele apresenta confusão mental, ele apresenta algum tipo de descompensação da doença dele. Então, por exemplo, pode ser um paciente que costuma ter uma pressão mais alta e passa a apresentar uma pressão mais baixa e assim por diante, tá? Então, só para a gente entender e chamar a atenção. Vocês podem ver que também normalmente a temperatura do idoso é esperado que ela seja um pouco mais baixa mesmo, tá? Frequência cardíaca no recém-nascido de 70 a 190 batimentos, mas assim, gente, o recém-nascido com menos de 100 batimentos já é problema, tá? Já tá passando por um sofrimento. No adulto, 60 a 90, no idoso, 60 e 90, tá? Frequência respiratória. No recém-nascido, 25 a 50. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não confundir, né? Porque no adulto a gente fica com aquele 12 a 20 e no idoso 15 a 22 pode ser esperado. E a pressão, pessoal, no recém-nascido e na criança em geral, né? Ela é mais baixa, a sistólica 5, a diastólica 2,5, 3. No adulto, gente, o ideal, né, que a gente tem é até o 119, né, ou clássico 120 até aqui o 79, 80, né? Porque o 120 por 80 é o limite do normal, do saudável. Já no idoso, gente, é esperado a gente encontrar, tá? A gente pode encontrar uma pressão mais elevada. E esse paciente não necessariamente ter essa característica de hipertensão, mas é porque no idoso os vasos vão ficando mais rígidos, né? Aumentando essa rigidez do vaso e vai aumentando também a resistência vascular periférica. Então, aqui, esses pontos iniciais, tá? Bem, levando em consideração aqui os sinais vitais, né? Vamos pensar na respiração, tá joia? Então, a frequência cardíaca, pessoal, a gente avalia pelo pulso, certo? Pode ser aqui, ó, só para fazer o parênteses, né? O pulso radial, aqui o pulso braquial, aqui na jugular. Eu posso avaliar a frequência cardíaca auscultando no coração, tá? Agora, a respiração, a gente vai dar um destaque maior porque tem mais variáveis aqui para a gente pensar. Então, como é que a gente avalia a frequência respiratória? A gente vai pegar o paciente, vai deitar o paciente, preferencialmente, posição confortável, e aí, então, a gente vai observar o número de incursões respiratórias em 1 minuto. O paciente não pode estar conversando, né? Deve estar tranquilo. E aí a gente observa quantas vezes a caixa torácica se movimenta, tá? O que a gente observa além da frequência? Então, esse aqui é a frequência, certo? A gente observa a profundidade da respiração. Se é uma respiração mais profunda, mais longa, assim, ó. Ou se é uma respiração mais curta, mais superficial, por exemplo. Eu tô fazendo curta superficial, gente, eu aumento a frequência porque eu não consigo simular sem aumentar a frequência, tá? A gente observa o ritmo, regular ou irregular. Então, a gente tem um ritmo regular, gente, é o nosso ritmo normal. Eu tô aqui, aí eu faço o quê?
inspiro, expiro, tá? Esse é meu ritmo normal. Durante a inspiração, normalmente, a caixa torácica expande, o abdômen expande, e durante a expiração, retrai, né? A gente pode ter uma pequena pausa no final da inspiração, uma pequena pausa no final da expiração, que é assim, né? Parei um pouquinho, soltei, parei um pouquinho. Isso é um ritmo normal. Tô reforçando isso porque a gente já vai ver as alterações de ritmo. E a gente pode auscultar, então, ver os sons normais e os sons adventícios, ou sons anormais, beleza? Vamos lá então, tá? Algumas alterações que a gente tem. Uma alteração que a gente observa já em relação à frequência, eupneico, 12 a 20 incursões por minuto, tá? Taquipneico, mais que 20. Gente, isso para o adulto, né? Lembra aquela variação que a gente viu ali que pode ter na criança e no idoso, tá bom? A gente pode ter uma hiperpneia ou uma hiperventilação com respirações rápidas e profundas, uma bradipneia com respiração lenta e uma apneia com ausência de respiração, tá? Então, aqui para a gente ver aquelas características que a gente estava falando ali, quanto à frequência e quanto ela ser mais superficial ou mais profunda, tá? Bem, depois a gente vai observar também os ritmos, né? Os ritmos respiratórios. E aí, como eu disse para vocês, tudo que fugir desse padrão regular, né, que eu mostrei, que a gente faz normalmente, entra para um padrão irregular. E a gente tem algumas alterações. Então, pessoal, vamos lá. Principais: respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Kussmaul. Aí depois a gente vai ver aqui, ó, biote ou atáxica e suspirante. Tem mais? Tem. Mas essas aqui são as que mais caem, tá joia? Então, a respiração de Cheyne-Stokes apresenta altos e baixos clinicamente, alterando o período de respiração profunda e apneia. Crianças e idosos podem apresentar esse padrão durante o sono, normalmente, porque ainda tem uma imaturidade ou porque já tem uma pós-maturidade. Outras causas são lesão cerebral, geralmente de encéfalo, os dois hemisférios, lesão do centro respiratório, insuficiência cardíaca, uremia, entre outros, tá? Vou mostrar aqui a imagem, pessoal, porque eu acho que fica mais fácil, então, da gente observar. Vocês estão vendo aqui a Cheyne-Stokes? Então, alteração, né, nessa frequência, nessa profundidade, profundidades maiores, menores, inclusive a apneia. Essa é a característica de Cheyne-Stokes. É a mais comum de aparecer nas provas, tá? Vamos lá. Kussmaul. Kussmaul a gente tem respiração profunda associada à acidose metabólica. Então, presta atenção nisso, pessoal, que é muito comum o paciente com acidose metabólica, especialmente com histórico de diabetes mellitus, apresentar essa alteração, tá? Pode ser rápida, com frequência normal ou lenta. Verifica-se uma inspiração rápida e profunda, seguido de uma pausa, uma expiração súbita em geral, seguido de uma nova pausa. Então, vou apresentar aqui que fica mais fácil da gente observar. Aqui a gente tem a respiração de Kussmaul. Tá vendo? Tem uma inspiração rápida, aí apresenta uma pausa, aí uma expiração súbita, subitamente expira, apresenta outra pausa e assim vai, tá? Então, aqui a gente entende, né, como que vai ser essa alteração. Depois a gente tem a respiração do tipo bio ou atáxica, onde a gente vai ter irregularidade imprevisível, podendo ser superficial, profunda, por períodos curtos, causada por depressão respiratória e lesão na região cerebelar ou medular, tá? Então, aqui a biote, ela é essa atáxica aqui, ó. E ela é imprevisível.
Só para a gente lembrar, pessoal, o que é uma ataxia? É quando a gente perde coordenação, né? Então, ela é descoordenada, tá bom? As outras que a gente viu aqui, ó, Cheyne-Stokes e Kussmaul, a gente tem um padrão regular. Apesar de ser uma alteração, é um padrão de alteração regular. Já na atáxica, a gente não vê regularidade, tá? E a respiração suspirante, muitas vezes, em síndrome de hiperventilação, pacientes com dispneia, com vertigem, crise de ansiedade, pode apresentar, que vai ser aqui, né? No meio do ritmo a gente tem suspiros, né? Então a pessoa está falando, suspira, né? Faz essa grande fluxo respiratório, tá? Pessoal, então esses são os tipos principais que a gente tem. Aproveito aqui para destacar, né? O ritmo respiratório normal, a inspiração e a expiração, tá? Taquipneia, o que aconteceu mesmo? Aumentou a frequência, né? Bradipneia, o que aconteceu? Diminuiu a frequência. Então, sempre olha para a curva inicial que vocês vão ver essa questão da frequência aqui claramente. E a hiperpneia, que são as respirações rápidas e profundas, tá? Aqui a gente falou dessas alterações e aqui aparece para a gente também uma respiração obstrutiva. Então, é muito comum quando a gente tem obstrução, pessoal, por exemplo, a presença de secreção nas vias aéreas, que a gente tenha pequenas ondas aqui no meio onde a gente tem uma alteração do ritmo, né? Fica bem superficial, bem rápida, e também a gente pode ter, em alguns casos, expirações mais prolongadas ou a tentativa da expiração mais prolongada por conta do paciente, por exemplo, que tem o DPOC, tá? Então, tem o aprisionamento do ar, então ele tenta... E mesmo assim, normalmente não sai a quantidade de ar que ele gostaria que saísse, tá bom? Pessoal, então até agora a gente falou, né, da respiração, da frequência, do ritmo, da profundidade, e agora a gente vai falar da ausculta, dos sons, né? Então, a gente tem os sons para a parte da pressão arterial e a gente tem os sons para a parte respiratória. Na verdade, a ausculta pulmonar e cardíaca está um pouquinho para frente. Vamos falar então da pressão, porque é mais detalhado, tá? Então, o que a gente vai falar agora, então, dos sons da pressão arterial? Então, os sons que a gente escuta, né, na pressão arterial são os sons de Korotkoff, e a gente vai ter, então, a ausculta desse som à medida que a gente solta, né, a pressão no esfignomamômetro, e normalmente a gente ausculta 5 sons, tá? Na verdade, pessoal, quando a gente vai verificar a pressão, a gente vai dar atenção para o primeiro, que indica o que para a gente? A pressão sistólica, e para o último, que indica a pressão diastólica, né? E aí, quando a gente ausculta isso, a gente vai olhar lá, né, no manômetro lá do esfigmo, no aparelhinho, e vai ver em que ponto estava mais alta a sistólica e em ponto estava mais baixa a diastólica, tá? E daí a gente chega a esse valor de pressão arterial, e aqui a gente vai ter uma classificação dessa severidade de alteração, tá? Então, a pressão ótima, gente, é aquela menor de 120/80, né? Aí a gente pode ter uma ainda normal entre 130 e 85, limítrofe 130, 139, 85, 89, hipertensão estágio 1, 140 e aqui 90, 99, hipertensão estágio 2, 160 e na diastólica 100, 109, hipertensão grave maior que 180, maior que 110. Hipertensão sistólica isolada é quando a sistólica aumenta e a diastólica permanece menor que 90, tá? Então aqui, gente, faz parte da 4ª diretriz brasileira de hipertensão, tá bom? Mas assim, se perguntar qual é o ideal é abaixo de 120/80, né? Acima disso vai ser classificado como hipertensão, vai ter que ver essas questões aqui e também vai ter que fazer um estudo bem detalhado, né, pessoal, para saber em que momentos que essa hipertensão, essa pressão alta está acontecendo e assim por diante,
tá? Mas sempre 120/80 é o parâmetro. Bem, aqui já de uma forma mais simplificada, a gente tem outras avaliações. Então, a gente pode fazer a inspeção do tórax, né? Na inspeção do tórax, gente, atenção, ó, a gente pode avaliar a expansibilidade simétrica, se os dois lados expandem normal. Às vezes a gente vê, por exemplo, num paciente hemiplégico, que o lado da hemiplegia expande menos. Então, esse lado aqui vai expande mais e esse aqui expande menos, tá? Isso é uma assimetria de expansão, tá? Então, aqui uma assimetria de expansão. Não, Lidiane, esses sons ainda não estão relacionados com a válvula. Os sons da válvula a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Já, já. A caracterização da tosse. Eficaz ou ineficaz? Então, assim, classificação da tosse. Gente, a tosse eficaz é aquela que o paciente consegue fazer o seguinte, ó. Inspira, prende a glote e tosse, e se for o caso, desloca a secreção ali, tá? Essa seria uma tosse eficaz. A tosse ineficaz, gente, é que o paciente muitas vezes tem problema. Ou para inspirar, ou para prender, ou para expelir. Então, vai depender de cada caso, né? Mas essa tosse, ela não vai ter essa efetividade para movimentar, né, essa secreção. E na secreção, a gente pode ter a presença ou não de secreção, pode-se observar a coloração e o cheiro, tá? Então, a gente também pode ver questões, né? Da secreção normal, aquela secreção rosada, como eu disse para vocês, característico do edema pulmonar. A gente pode ter uma secreção amarelada, esverdeada, que vai indicar para a gente a presença de uma infecção, normalmente bacteriana. A secreção também do edema pulmonar, ela é bem espumosa, né? A gente pode verificar se tem característica de saliva e assim por diante. E a coloração da pele, normal, descorada, hipercorada, icterícia, que é a ictérica, que é a amarela, cianótica, que é a azul, e plúmbia, tenho dificuldade com essa palavra, que é uma acinzentada que muitas vezes está ligada com a intoxicação por chumbo, tá? O mais comum da gente ver, pessoal, é realmente se a pessoa tá, né, muitas vezes pálido e tudo mais, hipocorado, se está muito avermelhado também, hipercorado, a icterícia, que é o amarelo, tá ligado muitas vezes com problema no fígado, e a cianótica, que é o azul, que muitas vezes a cianótica é quando a gente tem uma hipoxemia grave, né? A gente tem muito pouco oxigênio, tá? Aqui, então, vem a questão da ausculta pulmonar e cardíaca. E aqui a gente tem, pessoal, os pontos de ausculta cardíaca primeiro. Eu vou mostrar nessa imagem aqui que eu acho que fica melhor, tá? Então, olha só, aqui que a gente ouve os sons das válvulas, tá? Mais caracteristicamente. E a gente tem pontos específicos, né, que a gente pode ouvir. Então, aqui, ó, no segundo espaço intercostal, do lado esquerdo, a gente novamente ausculta o foco pulmonar, tá? Que vai ser, então, a abertura da válvula pulmonar. Aqui, o foco aórtico, abertura da válvula aórtica. Embaixo, aqui na esquerda, né? Abaixo do quarto espaço, aqui, ó, mais próximo no manúbrio, desculpa, do processo tifoide, mas aqui à esquerda, o foco mitral, que é a abertura da válvula mitral, e aqui à direita, mais perto, aqui mais à direita um pouquinho, né? Mais perto do processo tifoide, o foco tricúspide, tá? Então, aqui a gente consegue auscultar bem a abertura e o fechamento, especialmente nesses pontos, a gente está direcionando, então, para essas aberturas, tá? Então, pessoal, sempre que falar foco pulmonar, vai estar ligado à abertura da artéria pulmonar. O foco aórtico, vai estar ligado à abertura da aorta. Foco tricúspide, vai estar ligado à abertura da válvula tricúspide, que fica à direita.
foco mitral ou foco bicúspide, então vai estar ligado à abertura da mitral, que fica à esquerda, tá joia? E aí a gente tem os pontos principais, né? É bom dar uma olhada boa aí nessa imagem e tentar já, né, pensar aqui, se eu estivesse fazendo em mim, então tem um aqui que está mais esquerdo, outro que está mais à direita, um que está aqui embaixo, eu pego aqui o apêndice tifoide, o que está embaixo mais para a esquerda, outro que está bem no apêndice tifoide, ficar com essa imagem mental, a gente já consegue correlacionar com as válvulas, tá? E também a gente escuta, pessoal, a chamada primeira bulha e segunda bulha. Vamos ver o que é isso, né? Normalmente a gente dá mais atenção à primeira bulha. Olha só, o que é a bulha cardíaca? Então, a primeira bulha, vou acompanhar aqui que fica mais fácil, tá? É formada por uma série de vibrações de intensidade variada que se inicia na fase de contração isovolumétrica e se estende até o início da ejeção ventricular. Então, por que a gente escuta a primeira bulha? Principalmente porque é o som mais alto, tá? Então, quando a gente escuta o coração, não faz mais ou menos assim, ó, tum-tum, como se fosse dois. A primeira bulha vai estar ligada ao som mais alto, que é da ejeção ventricular. Então, a gente escuta desde da contração isovolumétrica. O que é a contração isovolumétrica, gente? Lembra da aula de fisiologia do exercício? É aquela contração, a gente está aqui no coração, né? A válvula aqui está fechada. Aí o ventrículo, ele contrai com essa válvula fechada. Essa contração é contração isovolumétrica. Depois dessa contração, o que acontece? A válvula abre. Desculpa, não é essa válvula aqui melhor representada, né, pessoal? Deixa eu fazer outro coração aqui, senão vai ficar confuso, ó. Aqui, vamos fazer de conta que essa válvula tá aqui, que é a válvula da saída da aorta, tá? Só para ficar, não tá anatômico, mas só para ficar claro. Então, a contração isovolumétrica, ele contrai com a válvula fechada. Quando ele contrai com essa válvula fechada, ele pressiona essa válvula, aí a válvula abre e aí a gente tem a contração de ejeção, que é a saída realmente, tá? A primeira bulha coincide com o pulso arterial, é mais grave e de maior duração do que a segunda. Seu local de maior intensidade é o foco mitral. Então, lembra? Foco mitral, aqui embaixo, né? Porque, gente, é o que está mais próximo ao ventrículo esquerdo, né? A segunda bulha é composta pelos componentes aórtico e pulmonar. É melhor escutado no foco aórtico, tem um timbre agudo e soa de maneira mais seca. Então, ela é melhor escutada quando a gente volta aqui, ó, no foco aórtico, tá? Que tá mais aqui pro lado direito, vamos dizer assim, né? Que o coração é mais deitadinho. Então, aqui a gente escuta melhor essa segunda bulha, tá? Também há os murmúrios, que são sons cardíacos anormais. Eles incluem galope ventricular, galope atrial. E aqui a gente nem vai entrar em detalhe, gente, porque não cai muito em prova de concursos, aí a gente vai explorar, né? E os sopros, que muitas vezes são as falhas de abertura e fechamento das válvulas, né? Então, as válvulas abrindo e fechando incorretamente, tá bom? Mas o que pode cair mais, eu vejo isso caindo pouco, pode cair mais, são realmente a questão dessa ausculta aqui das válvulas, né? Dos locais e a primeira bulha, tá? Aqui a gente já tem os pontos de ausculta pulmonar. Então, para fazer a ausculta pulmonar, normalmente, pessoal, a gente tem que fazer bilateral, simétrico, primeiro um lado, depois o outro, e vai descendo, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. E aqui tem uma sugestão de pontos, né? Para a gente auscultar melhor essas regiões, então, ligadas à passagem do ar, né? Na parte mais de cima, aqui anterior, a gente ausculta mais o ápice pulmonar. Na parte mais de baixo, aqui posterior, a base pulmonar. E a gente pode escutar sons intermediários, né? Nos brônquios maiores aqui na frente e aqui atrás também, tá? Então, para a gente entender como é que são esses pontos, essas distribuições. Vamos lá, que aqui a gente tem bastante coisa. Só um minutinho. Na ausculta, então, a gente avalia o murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular, gente, é o som normal. Aquele som da passagem
do ar pelos nossos tubos, né? Pelos nossos brônquios, traqueia, brônquios menores, tá joia? E a gente pode ouvir também os ruídos adventícios, que são os sons anormais, tá? O murmúrio vesicular, que normalmente a gente vê como MV, ele pode estar presente ou ausente e diminuído, tá? Então, normalmente, essas características que a gente vê. Então, só para a gente entender um pouquinho, pessoal, a gente tem um som mais grosso, maior, mais grave, que a gente ausculta nessas vias aéreas superiores, né? Então, nessa região de traqueia. E à medida que a gente vai descendo, esse som ele vai ficando mais suave, porque ele está indo realmente para ramos menores, tá? Vamos acompanhar aqui no texto que fica bem claro. Acompanha aqui comigo, por favor. Então, sons normais, vesiculares ou bronquiais, tá? Traqueobrônquicos. Os sons bronquiais podem ser auscultados em uma ventilação normal na região da via aérea superior, entre a cavidade nasal e o brônquio principal. Aqui, tá? Esses possuem uma característica tubular típica de ar passando por vias de maiores calibres, 4 milímetros de diâmetro. Quando esses são seus ouvidos fora da área traqueobrônquica, traduzem infiltração no parênquima pulmonar. Então, quando a gente tem esse som alto aqui, tá certo. Se a gente tiver esse som alto mais para baixo, vai indicar para a gente que já tem outros problemas, tá? Pode se dever a tecidos consolidados, né? Por exemplo, quando a gente tem a condensação da pneumonia, que é aquela questão que eu disse para vocês, de ter um acúmulo de água, né? Um acúmulo de líquido. E os sons vesiculares são geralmente estruturas intralobares e eventualmente interlobares do pulmão. Os sons vesiculares é o chamado murmúrio vesicular propriamente dito, né? Que são os sons mais baixos, tá bom? Então, só para a gente diferenciar, tá? Os sons mais altos e os sons mais baixos. E aí a gente vem com os sons anormais. Então, quais são os sons anormais? Vamos lá, pessoal. Sibilo, tá? Então, presta bastante atenção aqui. Sibilo. Os sibilos são decorrentes da passagem do ar por vias aéreas estreitas. Podem aparecer na inspiração e na expiração, mas eles são mais característicos na expiração. O que torna uma via aérea mais estreita, gente? Então, uma das principais razões da via aérea mais estreita vai ser justamente a broncoconstrição, o broncoespasmo, tá? Então, broncoconstrição ou broncoespasmo. Isso vai estreitar a via aérea. Por isso que o sibilo, ele é muito típico da asma, principalmente o sibilo expiratório, tá joia? Mas também, pessoal, pode ter estreitamento, por exemplo, por tumores, por secreções, por corpos estranhos, compressão externa, compressão dinâmica da via aérea. Então, a gente pode ter esse estreitamento da via por outros fatores. Mas, normalmente, nas provas, aparece ligado o sibilo com o broncoespasmo, tá? Muitas vezes decorrente da asma, embora o paciente possa ter broncoespasmo por outros fatores, tá? Então, só para a gente entender, né? A formação do sibilo é uma interação entre o calibre da via aérea e a passagem do jato de ar que produz essas vibrações nas estruturas pulmonares, né? E eles são sons adventícios altos, parecido com assobios, tá bom? Então, guardamos isso do sibilo, características principais, tá, pessoal? Tem que guardar, tem que fazer essa relação importante. Lembra sempre do broncoespasmo, tá? Os roncos. Os roncos são sons contínuos que a gente tem, audíveis na inspiração e expiração, produzido normalmente pelo estreitamento da via aérea por secreção. Então, quando tem mais secreção, gente, o mais típico da gente ouvir é o ronco, tá? A secreção sem o broncoespasmo, tá bom? Pode ser encontrado na asma também, né? Onde a gente pode ter aquela questão da hipersecreção da asma, nas bronquites, bronquiectasias e obstruções localizadas. Também aqui não tá, gente, mas na DPOC, né? É que aqui talvez está mais representado pela bronquite, mas a DPOC também a gente pode ter os roncos por conta dessa presença de secreção.
A gente pode ter também um outro som, que é o som de atrito pleural. Esse som, gente, também conhecido como crepitações, produzido pelo atrito de pleuras inflamadas, são localizados, então, normalmente em base, tá? A gente escuta assim na base, um som bem localizado, ele não é disseminado, a gente escuta bem num ponto. E ele parece com um som de couro ou um atrito de um pano velho, um pano ressecado, quando a gente faz esse, como se a gente estivesse esfregando o couro ou esse pano velho. Esse som, pessoal, como eu disse para vocês, ele tem essa característica de ser mais localizados, tá? Irregulares, descontínuos, mais intensos na inspiração e não se modificam com a tosse. Esse som aqui a gente escuta muito nos derrames pleurais. Lembra que eu falei a questão do derrame pleural para vocês? Que muitas vezes o paciente com edema, o paciente encharcado, o paciente renal, né, que retém líquido, ele pode apresentar o derrame pleural. E muitas vezes a gente escuta esse som de atrito, de crepitação das pleuras, tá? Ligadas, então, a essa desarmonia que está acontecendo ali. Tá joia? Vamos lá, pessoal. A gente também tem as outras crepitações ou estertores. Vamos deixar aqui como estertores, que vai aparecer mais esse termo, e aí diferencia do anterior, tá? Apresenta-se de forma curta e explosiva, usualmente associada a desordens cardiopulmonares, parecido com o som de roçar os cabelos. Então, aquele assim, né? Se a gente pegar aqui, ó. Como se a gente passasse assim, né? O cabelo e a gente escutasse esse barulhinho, né? Muitas vezes desordem cardiopulmonares. Então, aquelas descompensações do pulmão por conta do coração, lembra? Edema agudo e assim por diante. Desculpa, gente. São gerados durante a inspiração pela abertura súbita das pequenas vias, então fechadas, e na expiração pelo fechamento. Pode ser motivado pelo aumento de retração, pelo edema e pela inflamação do tecido pulmonar, tá? Então, edema pulmonar é uma das características da presença desses estertores. Porém, pode aparecer em indivíduos jovens, saudáveis, quando realiza inspiração profunda a partir do volume residual e não ser patológico. E situações também que a gente pode escutar é pneumonia, fibrose e DPOC, tá? Então, só para a gente fazer essa relação, que esse som realmente que vai estar mais ligado a essa presença de líquido ali no pulmão, essa descompensação, a essa perda, lembrando lá da fisiologia, essa perda da barreira ali, né, alvéolo capilar normal. Então, por isso que aparece também na pneumonia, nas fibroses, quando a gente tem, né, não líquido, mas um tecido fibrótico, e no DPOC, que tem uma forma de fibrose também. Pessoal, então no DPOC, a gente pode ter sibilo? Pode, porque pode ter estreitamento broncoespasmo. A gente pode ter ronco? Pode, porque pode ter secreção. A gente pode ter estertor? Pode, porque pode ter essa alteração ali, né, bem ligada ao alvéolo e ao capilar, tá? Então, só para a gente relembrar. Pessoal, então esses são os sons principais. Faltou ali falar de um som que chama cornagem. Cornagem, sabe aquele som alto que a gente escuta aqui? Então, a cornagem é um som bem alto, pessoal, que a gente vai escutar muitas vezes externamente, não precisa nem do esteto, e que está ligado a um problema nessa região de via aérea superior. É como se fosse um ronco, mas bem alto, tá? A cornagem, geralmente, ela está ligada à traqueomalácia. Então, está ligada a problema de traqueia, colabamento da traqueia, fechamento da traqueia, amolecimento dos anéis de cartilagem. Então, só para a gente diferenciar, um som bem alto dessa região superior. É claro, gente, que como esse som é muito alto, a gente escuta aqui para baixo também. Mas é bem característico porque é um ronco, como se fosse o ronco da gente dormindo, né, da pessoa dormindo, mas bem alto, né, e bem mais agoniante, por quê? Porque dá a típica sensação de falta de ar que a pessoa está passando, tá? Bem, pessoal, passei um a mais aqui. Agora a gente vai entrar em testes e exames específicos.
e a gente vai falar do eletrocardiograma, né? Então, o eletrocardiograma a gente já falou na aula de fisiologia. Eu vou passar aqui rapidamente, pessoal, só para a gente lembrar, né? Que ela é utilizado para avaliar o quê? A frequência, o ritmo e as conduções nervosas do coração, e a perfusão também coronariana pode ser investigada com as alterações que pode aparecer nessa atividade elétrica do coração, tá? Então, a gente pode ter, né, essas alterações surgindo a partir dessas mudanças que a gente tem em relação a esse ritmo cardíaco, a esse sinal elétrico. Eu prefiro passar aqui direto, pessoal, direto, porque a gente já discutiu sobre isso, e aí para a gente lembrar, tá? Então, onde começa a atividade elétrica do coração? Vocês lembram? A despolarização inicia no nó sinoatrial. Então, o primeiro aqui em cima, ó, nó sinoatrial, tá? Do nó sinoatrial, a atividade elétrica vai rapidamente para o nó atrioventricular. Então, o nó atrioventricular, gente, ele tá mais aqui embaixo, tá? Entre o átrio e o ventrículo. Mas o marcapasso do coração é o nó sinoatrial, tá? Então, acompanhando aqui na figura, ó. Começa no nó sinoatrial, toma os átrios, certo? E chega lá no nó atrioventricular, tá? Depois de lá, ó, na sequência, na melhor, né? A despolarização se espalha mais lentamente através do átrio e a contração atrasa no nó atrioventricular. Isso, gente, é uma fisiologia que a gente tem para ter aquela sincronia de contrair primeiro o átrio e depois o ventrículo, tá bom? Bem, depois a despolarização se move rapidamente para o sistema de condução ventricular. Então, no sistema de condução ventricular, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, as fibras atrioventriculares, né, que vão descendo, tá vendo aqui? E depois elas se espalham aqui para a lateral da joia, para os ramos de Purkinje. Então, desce inicialmente aqui no meio, ó, pelos ramos, pelos fascículos atrioventriculares, e depois se espalham aqui pela lateral, pelo chamado fascículo de Purkinje. E aí, então, essa onda de despolarização se espalha a partir dessa pontinha de baixo, por todo o coração, e aí contrai o ventrículo, tá? E o eletrocardiograma, ele vai registrar isso, então. Então, quando a gente olha, né, para as ondas que formam, a gente vai ter o seguinte, pessoal, as ondas principais, tá? Preciso que vocês prestem bastante atenção, se tiver como deixar a imagem maior, para vocês verem, tá joia? Então, a primeira, que é aquela despolarização do átrio, é a onda P, tá? Depois, na sequência, os eventos que compõem, ó, a despolarização do ventrículo vão ser o complexo QRS, despolarização dos ventrículos. Depois, pessoal, a gente vai ter a repolarização dos ventrículos, que vai ser, então, a onda T, tá? Normalmente é isso aqui que a gente precisa saber. Então, vamos lá. Onda P representa a despolarização do átrio, certo? Complexo QRS, a despolarização do ventrículo. Onda T, a repolarização do ventrículo. Aí a gente pode ter também algumas alterações no segmento ST. Então, só vamos voltar aqui, ó, para a gente localizar. ST, tá vendo aqui? O segmento ST é essa ondinha, essa linha que tem, né, entre o final da despolarização ventricular e a ocorrência da repolarização, tá? Opa, desculpe. Então, representa o tempo entre o final da despolarização e o início da repolarização. E o intervalo QT, deixa eu ver se aparece aqui, o intervalo entre aqui, ó, o ponto Q, aqui, melhor, ó, Q até a onda T, que vai representar para a gente, então, o tempo total da atividade elétrica ventricular, né? Porque vai desde a despolarização até a repolarização. Tudo bem? Então, isso aqui que a gente tem de principal, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês guardem esses três aqui
normalmente, se cair, vai cair algo relacionado a isso, normalmente, tá bom? Mas aí a gente já relembra um pouquinho, né? Bem, um outro teste que pode cair, gente, é o teste de caminhada de 6 minutos. O teste de caminhada de 6 minutos é um outro teste que algumas bancas cobram bastante, especialmente CESP, tá? Então, o CESP cobra bastante. Então, vamos entender um pouquinho desse teste, tá? O teste de caminhada de 6 minutos mede a distância entre o paciente consegue caminhar durante 6 minutos sobre uma superfície lisa e sem inclinações. O teste deve ser realizado em um corredor plano, colocando-se como referência 2 cones, um em cada extremidade do percurso, afastados entre si por uma distância de 30 metros. Então, tem que ter 30 metros direitinho para que a gente possa realmente verificar, né, pessoal, essa distância caminhada. Antes de realizar o teste, o examinador deve explicar direitinho o teste do paciente, fazer as medidas dos sinais vitais e explicar também a escala de Borg. Porque esse paciente, pessoal, ele vai ter que, durante o teste, responder algumas coisas em relação à escala de Borg. Aí eu trouxe ela aqui também, porque a escala de Borg também cai sempre nas provas, tanto ligada às questões cardíacas como respiratórias, tá? Então, essa aqui é a escala de Borg modificada, é uma que a gente vem vendo mais atualmente. A gente tem, né, essa classificação de 0 até 10, que vai medir o esforço da pessoa, a percepção subjetiva de esforço. Então, olha só, gente, aqui, ó, se a gente fica até o 5 é o esforço leve, tá? Aqui, o 6, ele já tá indo, o 6 e o 7 no moderado, e o 8, 9 e 10 um esforço intenso. Inclusive, pessoal, a gente vai ter algumas recomendações depois na reabilitação cardíaca que a gente não pode ultrapassar muitas vezes pontos de corte dessa escala, tá? Eu trouxe essa aqui também, gente, para mostrar para vocês, porque essa aqui também é a escala de Borg, que é a escala não modificada, que tinha essa numeração de 6 até 20, tá? Então, só tomar cuidado se aparecer nas provas, e eu reforço o seguinte, que o que mais está aparecendo é essa aqui. Então, dificilmente vai aparecer a outra. Eu guardaria mesmo essa aqui, principalmente relacionada a esses pontos de corte, né? Do leve, do moderado e do intenso, né? Sendo que o 5 aqui ele já está no leve e moderado. Então, a gente tem que prestar atenção dependendo da pergunta. Vamos só explicar direitinho o teste de caminhada de 6 minutos, então, ó. Primeiro, o paciente sentado, verifica-se a saturação, a pressão, a frequência cardíaca e a respiratória, tá? Depois, posiciona o paciente e dá as instruções como caminhar o mais rápido que conseguir, portanto, não superestimar a capacidade de física, é o mais rápido que conseguir. Após a iniciar o teste, no terceiro minuto, deve ser coletados novamente os parâmetros de saturação e frequência cardíaca, sem interromper a caminhada do avaliado. Após a interrupção, deverão ser mensurados os seguintes parâmetros: pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória, escala de Borg e distância percorrida em metros, tá? E assim, pessoal, a gente vai interromper esse teste por vários motivos, né? Então, o paciente que não estiver conseguindo, que tiver uma dispneia intensa, que sentir uma dor aguda, uma caudicação na perna, uma dor aguda no peito, o paciente que tiver ali na escala de Borg uma percepção já de exercício muito intenso ainda durante a execução, então esses são fatores para interromper o teste, tá? Bem, para que serve, né? Então presta bem atenção nisso, gente. Eu vou até começar aqui para baixo, porque isso é o que mais cai nas provas, tá bom? Teste de caminhada de 6 minutos, ele avalia a capacidade funcional, tá joia? Então, isso é o que mais cai nas provas. A gente tem que guardar isso, porque às vezes a gente pensa em teste de caminhada e a gente perde um pouquinho, a gente fala, não, mas teste de caminhada, capacidade funcional, eu acho que avalia mais as questões pulmonares mesmo, as circunstâncias cardíacas. Não, gente, é a capacidade de executar a função, tá?
Então, isso tem que guardar bem, guardar bastante, para você não se confundir na prova. Vamos lá. Esse teste tem sido usado mundialmente como preditor de mortalidade em várias patologias, como insuficiência cardíaca, DPOC, hipertensão arterial pulmonar e idiopática. Também tem sido utilizado na avaliação de oxigênio terapia ambulatorial, a necessidade, fibrose pulmonar idiopática, avaliação pré-operatória e pós-operatória de pacientes submetidos à cirurgia torácica. Aí tem vários exemplos aqui. Em pacientes cardiopatas, esse teste apresenta correlação com o consumo máximo de oxigênio e prognóstico diferente de acordo com a severidade da doença e avaliação do paciente com DPOC, fibrose cística ou fibromialgia. Mas, essencialmente, gente, guarda essa questão da capacidade funcional, que isso cai bastante. Tudo bem por enquanto? Seguimos em frente, então. A gente tem aqui outro exame que faz parte aqui, né, desses testes mais diferenciados, que vai ser a manovacometria, a força muscular que é, gente, a manovacometria, a avaliação da força muscular respiratória, tá? Então, guardem isso, manovacometria, avaliação da força muscular respiratória. Vamos lá, então, tá? A força pode ser medida por meio de pressão inspiratória máxima, expiratória máxima, gerada pela utilização do aparelho específico para a realização dessas medidas. Então, existe um aparelho, é o manovacuômetro. Esse aparelho tem um bucal, vai ser encaixado na boca, vai colocar o clipe nasal para o paciente não usar, né, a respiração nasal. E aí, nesse aparelho, o paciente vai ser instruído para realizar a inspiração máxima e a expiração máxima que ele conseguir, tá? Bem simples, pessoal. A pressão inspiratória máxima vai estar relacionada com o índice de força dos músculos inspiratórios e a pressão inspiratória máxima vai estar relacionada com a força dos músculos expiratórios. Então, a partir dessa medida de pressão, existe uma tabelinha onde é colocado esses dados para que a gente verifique, né, essas medidas em relação à força, tá? Bem, as medidas das pressões respiratórias máximas são utilizadas comumente para determinar, então, essa força do músculo respiratório como um método simples e não invasivo, tá? E aqui a gente tem alguns cálculos, né, para saber realmente a que valor a gente chega e depois jogar na tabelinha. Então, tem aqui, pessoal, por exemplo, ó, pressão inspiratória máxima, o cálculo que é feito levando em consideração peso, idade, tá? E aí a gente vai ter também isso para homens, para mulheres, né? Diferentes, tudo vai levando em consideração também. Para a capacidade vital funcional, também leva-se em consideração a estatura e a idade, tá? Então, só para a gente entender, e para as pressões, esse cálculo. Ixi, aqui cortou o finalzinho, tinha da PEMAX também, tá? Para a gente ter essa tabelinha completa, tá bom? Mas aqui, pessoal, dificilmente não, eu nunca vi caindo isso para fazer o cálculo. Então, aqui é só para a gente entender que faz essas medidas, joga-se na fórmula, acha no número e compara na tabela, tá? Mas a gente tem que entender da ventilometria, da manovacometria, que avalia a força muscular respiratória por meio da pressão inspiratória máxima e da pressão expiratória máxima, tá? Seguindo em frente, gente, aqui é rapidinho, tá? Ventilometria. A ventilometria é um exame que a gente vai fazer, que a gente vai acompanhar o comportamento mecânico do pulmão e e verificar as bases das propriedades elásticas e dos volumes pulmonares, tá? A mensuração desses volumes oferece dados para caracterização de estudos fisiopatológicos que atingem o pulmão. Então, a gente pode verificar, né, a ocorrência de doenças, tá? Aqui, gente, muita atenção. Volumes pulmonares medidos, tá bom? Então, na ventilometria, isso aqui tem que decorar, não tem jeito, tá? A gente mede volume minuto, volume corrente e capacidade vital. Então, a ventilometria também é um aparelhinho, tá? Onde o paciente pode fazer, né? A técnica não forçada e a técnica forçada, normalmente é a técnica forçada. E aí a gente verifica volume minuto, volume corrente, capacidade vital, tá? Vamos só entender o que é cada uma dessas coisas? Então, vamos lá. Volume minuto.
Volume no minuto é o volume total de ar inspirado e expirado em 1 minuto, tá? Pode ser medido em repouso ou durante o exercício e pode ser expresso pelo cálculo do volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, muita atenção aqui, pessoal, porque assim, o volume minuto a gente pode medir, né, na ventilometria e também na ventilação mecânica. E ele vai ser justamente isso, a gente tem que guardar, ó, esse volume minuto, ele é igual que volume corrente vezes frequência respiratória. Então, peço que vocês comecem a anotar fórmulas importantes que a gente tem que saber para entender algumas coisas de respiratória, para a gente se sair bem na prova, se cair questões de respiratória, de ventilação mecânica, tá? De novo, gente, o volume minuto eu faço aqui naturalmente e eu também faço no ventilador, tá bom? Então, normalmente, gente, esse volume minuto, o valor dele normal tá aqui, ó. Mais ou menos, né, de 400 a 600, o volume corrente nosso, vezes 12 a 20 inspirações por minuto, né, que é a nossa frequência respiratória. Então, em condições normais, esse volume minuto é em torno de 6 litros por minuto. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, 6 litros de ar inspirado e expirado em 1 minuto, em condições normais, tá? Pessoal, atenção total, anotem, tá? Se não der tempo de anotar agora, depois vocês vão anotando, tá joia? Vão destacando aí no material de vocês. Volume corrente. Volume corrente já é o volume de ar que entra e sai dos pulmões em cada ciclo respiratório. O que é um ciclo respiratório, gente? Ins e ex, né? Então, o volume corrente é o ar que entra e sai do pulmão cada vez que eu respiro. E o volume minuto é a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em 1 minuto. Fechou? Tudo bem? Então, vamos embora. O volume corrente normal esperado em torno de 400 a 600 ml de volume, né, de ar que entra e sai do pulmão a cada respiração. O que eu responde, gente, né, para a gente pensar na nossa vida, corresponde a entre 5 e 8 ml por cada quilo de peso nosso, tá? 5 a 8 ml por cada quilo de peso nosso. Então, aqui também tem outra coisa importante para a gente pensar no volume corrente, porque quando chegar na ventilação mecânica, muitas vezes a gente vai ter que calcular esse volume corrente que o paciente está recebendo do ventilador. Eu, em condições normais, eu estou fazendo o meu volume corrente aqui, né? Estou aqui fazendo o meu volume. Desculpa, pessoal. E aí, na ventilação mecânica, eu também vou ter que pensar nesse volume direitinho, tá? Então, de novo, gente, o normal do volume corrente, 400 a 600 ml de ar que entra e sai do meu pulmão a cada vez que eu inspiro e expiro, o que corresponde entre 5 a 8 ml por quilo, tá? Depois, na ventilação, a gente vai entrar na questão do peso predito, mas por enquanto guarde isso aqui, tá bom? Tudo bem? E o último valor que é verificado vai ser a capacidade vital. Então, a capacidade vital vai ser o volume máximo de ar expirado a partir do ponto de inspiração máxima. Pessoal, vamos lá, vamos fazer junto? Capacidade vital. Eu parto da inspiração máxima, tá? E aí eu expiro o máximo também. Então, não vou falar no meio para a gente poder fazer. Então, ó. Opa, essa é a minha capacidade vital, tá? Volume de ar expirado a partir da inspiração máxima. Por isso, gente, ó, eu parto do volume de reserva inspiratório, que é a minha inspiração máxima, mais o volume corrente. Então, já tem aquilo que eu faço normalmente, certo? Aí eu faço a minha inspiração máxima, eu vou aqui, ó,
aqui no que eu faço normalmente é volume corrente, tá? Aqui, então, é volume corrente. Esse aqui em cima é o volume de reserva inspiratório, que eu puxei a mais. E aí, até eu vou até o meu volume de reserva, ficou aqui embaixo, né? Volume de reserva expiratório, que é o máximo que eu solto. Por isso que a capacidade vital, gente, volume de reserva ins, volume corrente, volume de reserva ex. Presta bastante atenção nisso, porque a capacidade vital é um dos que mais cai, tá? É um dos que mais cai nas provas. Então, pelo menos essa, gente, tem que estar bem certinho na nossa cabeça, tá bom? Representa o maior volume de ar mobilizado. Então, capacidade vital, gente, é o maior volume de ar que eu posso fazer, não é? Porque eu vou do meu volume corrente, vou na minha reserva ins e vou na minha reserva ex. Então, é o que eu consigo fazer voluntariamente, é o que eu consigo fazer normalmente, tá? Quais são os valores esperados de capacidade vital? De 65 a 75 ml por quilo. Então, 65 a 75 ml por quilo vai ser a minha capacidade vital, tá? Então, o que a gente tem de esperado para essa capacidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Pessoal, então olha só. A gente ainda tem mais um exame especial que é o Peak-Flu. O Peak-Flu, gente, pelo nome dele, ele já fala pra gente que é um pico de fluxo, tá? Um pico de fluxo, tá bom? Ele é um aparelhinho também, tá? Que coloca o clipe nasal, ele tem um bucal e ele vai avaliar o quê? O pico de fluxo expiratório, tá? Então, o ponto máximo que a gente chega de fluxo expiratório. Então, por exemplo, a gente começa a soltar o ar, a gente chega a um ponto máximo e depois a gente continua aqui. Então, esse aqui é o pico, é o topo, tá bom? Vamos simular aqui, tá? Eu venho aqui e aí eu faço a expiração. A expiração rápida, eu quero fluxo. Fluxo é velocidade, tá? É velocidade. Então vamos lá. O Peak-Flu é um aparelho importante para o diagnóstico, a monitorização e o controle principalmente da asma, pois determina o pico de fluxo expiratório. Lembrando que a asma é uma doença que cursa com problema de expiração. Esse pico de fluxo representa o fluxo máximo gerado durante a expiração forçada, realizada de forma curta e explosiva. Máximo, tá? Partindo do nível máximo de insuflação pulmonar. Então, eu parto, gente, vocês viram que no começo eu fiz assim, ó. Eu parto da minha inspiração máxima. E ele é medido em litros por minuto. Então, é importante guardar aqui, ó, pique-flu, pico de fluxo expiratório máximo, asma. O que vai acontecer? A gente vai ter uma tabelinha também aqui com valores de normalidade e valores que estão diminuídos, né? E daí na asma esse valor de pico costuma estar diminuído. E aí quanto mais diminuído, maior vai ser a gravidade, maior vai ser a severidade dessa obstrução, né? Dessa dificuldade de sair o fluxo expiratório. Tá joia? Só um minutinho. Pessoal, só um pouquinho. Gente, eu só quero parar de gravar aqui rapidão.